Você já percebeu que, quando o assunto é terra plana, as pessoas riem antes mesmo de pensar? Mas e se eu te dissesse que a Bíblia, sim, a palavra que milhões consideram sagrada, descreve um mundo completamente diferente do que a gente aprende na escola? Você ainda acredita que a Terra é redonda? Pode parecer uma provocação, mas talvez seja uma pergunta mais legítima do que parece. Não estamos falando de teoria maluca de internet. Estamos falando de textos antigos escritos muito antes de existir NASA, foguetes ou fotos do espaço. Textos que mencionam firmamento, águas acima do céu, uma terra que não se move e até um limite geográfico ao redor do mundo. O que estão escondendo de nós? Talvez tenha começado há séculos e está bem diante dos nossos olhos. Prepare-se, porque o que você vai ver aqui não é só mais um vídeo. É um convite para repensar tudo. Incrível descoberta. Pode apostar. A recompensa, uma visão completamente nova sobre onde você vive, quem te colocou aqui e por que isso foi escondido de você até hoje. E se tiver coragem, continue até o fim. Mas te aviso, depois disso, não tem mais volta. Desde os tempos antigos, textos sagrados já lançavam luz sobre mistérios que hoje são motivo de debates acalorados. Em Salmo 104:5, por exemplo, a Bíblia diz que Deus lançou os fundamentos da terra para que ela jamais seja abalada. Isso não soa como algo girando a milhares de quilômetros por hora no espaço, não é mesmo? A Bíblia apresenta uma visão de mundo onde a Terra é estável, fixa. E isso confronta diretamente o que a ciência oficial prega hoje. Você ainda acredita que a Terra é redonda? Pode soar como provocação, mas é só o começo de uma jornada muito mais profunda. Em Jó 38:4-6, Deus questiona: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Palavras fortes que deixam claro que há estrutura, fundação, um projeto. E essa linguagem arquitetônica sugere algo mais parecido com um plano bem definido do que com uma esfera flutuante no nada. A verdade sobre a Terra plana talvez esteja escondida à vista de todos, entre versículos que muitos leem, mas poucos realmente enxergam. Muita gente nunca parou para refletir sobre isso, talvez porque eles não querem que você saiba disso. Afinal, desmascarar a ciência oficial exige coragem, especialmente quando tudo o que ouvimos desde a infância é que vivemos em uma bola giratória. Mas a pergunta que fica é: se a Bíblia afirma que a Terra não se move, por que acreditamos no contrário? O que estão escondendo de nós? Se isso tudo te soa estranho, talvez seja a hora de olhar para as Escrituras com outros olhos, ou melhor, veja com seus próprios olhos o que está ali o tempo todo. Em Gênesis capítulo 1, 6-8, já começa de forma intrigante. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas. E o texto continua descrevendo a separação entre as águas de cima e as de baixo. Firmamento não é uma palavra aleatória. Vem do hebraico raquia, que transmite a ideia de uma estrutura sólida, estendida, como uma cúpula. A farsa do globo terrestre começa a ficar evidente quando percebemos que o modelo heliocêntrico não tem espaço para essa estrutura. Mas na narrativa bíblica, esse firmamento é real, funcional e sustenta águas acima de nós. Imagine uma estrutura imensa cobrindo toda a Terra, uma espécie de domo gigantesco. Pode parecer ficção científica, mas é exatamente assim que o Antigo Testamento descreve o céu. Isaías 40:22
fala de Deus assentado sobre o círculo da terra e estendendo os céus como uma tenda. Isso sugere um design intencional, não aleatório. Segredos da Antártida também ganham outro sabor nessa visão. Se houver uma barreira ao redor, quem sabe o que está realmente sendo guardado? Talvez evidências ignoradas pela ciência estejam congeladas bem diante dos nossos olhos. E se o firmamento for mesmo sólido, quem o construiu? Como atravessá-lo? E por que a própria NASA evita qualquer debate sério sobre isso? Seria esse o motivo de tantos lançamentos de foguetes parecerem curvar-se ao invés de subir em linha reta? Mentiras da NASA pode parecer um exagero, até você começar a conectar os pontos. O que ninguém te contou é que talvez estejamos dentro de um sistema fechado, com limites bem definidos. E se tudo isso estiver certo, o próximo tópico pode colocar ainda mais lenha nessa fogueira. Agora, pense comigo. Se a Terra girasse a quase 1.700 km por hora no próprio eixo e orbitasse o Sol a mais de 100.000 km por hora, como explicar passagens como Josué 10:13? Lá está escrito que o Sol e a Lua pararam no céu, o que só faria sentido se esses astros estivessem se movendo e não a Terra. Isso contradiz diretamente o modelo heliocêntrico, onde a Terra é a que se move. Desmascarando a ciência oficial começa exatamente aqui, quando os próprios textos bíblicos desafiam o que hoje chamamos de fato científico. Há quem diga que a Antártida é só um continente gelado lá no sul do mapa. Mas, curiosamente, a Bíblia fala de extremidades da Terra em diversas passagens, e isso levanta uma pergunta incômoda. E se a Antártida for, na verdade, uma barreira que cerca o mundo? Em Jó 26:10, por exemplo, está escrito: traçou um círculo sobre a superfície das águas até ao limite entre a luz e as trevas. Um círculo, um limite. E se os segredos da Antártida forem justamente isso, um anel de gelo que ninguém quer que a gente veja? Já notou como quase nenhum civil tem acesso livre à Antártida? Tratados internacionais, zonas militares, acesso restrito. Não parece estranho? O que ninguém te contou é que essa região pode ser o guardião silencioso de algo muito maior, o limite do mundo conhecido. E se ela servir como borda de um sistema plano, então todo o modelo do globo terrestre vai por água abaixo. Evidências ignoradas pela ciência estão lá, congeladas, esperando que alguém com coragem vá atrás da verdade. E olha que muita coisa já foi revelada por exploradores que sumiram ou foram silenciados. Muitos que acreditam na Terra plana veem a Antártida como o verdadeiro fim do mundo, literalmente. E, sinceramente, faz sentido se pensarmos que eles não querem que você saiba disso. A pergunta é: por quê? O que há de tão perigoso em saber o que existe além daquele gelo? Veja com seus próprios olhos se puder, mas talvez você nem consiga chegar perto. E, acredite, isso não é teoria da conspiração. É só o tipo de coisa que começa a fazer sentido quando você conecta o próximo ponto do quebra-cabeça. Essa parte costuma deixar muita gente de cabelo em pé. Gênesis 1:7 descreve que Deus separou as águas, colocando águas acima do firmamento. Sim, acima do céu. Isso por si só já derruba qualquer ideia de espaço infinito, buracos negros ou galáxias distantes. Afinal,
Como poderiam existir bilhões de estrelas viajando a velocidades absurdas se existe um oceano celestial acima de nós? O que estão escondendo de nós? Talvez seja justamente isso, a estrutura real do universo. Pensa comigo, se existem águas lá em cima, então estamos dentro de algo fechado. Um sistema encapsulado como uma imensa estufa cósmica. O relato bíblico mostra um universo organizado com camadas, separações, limites, completamente oposto à visão caótica e infinita que aprendemos nas escolas. Eles não querem que você saiba disso, claro, porque se essa verdade vier à tona, muita coisa ruiria, inclusive o orgulho de séculos de ciência sem fé. E quem controla a narrativa, controla o que você acredita. Agora imagine o impacto de aceitar que o céu é, na verdade, uma estrutura com água acima. As implicações são gigantescas, teológicas e científicas. Talvez por isso a NASA não tenha o menor interesse em tocar nesse assunto. Mentiras da NASA não são apenas sobre foguetes e gravidade, mas sobre toda a cosmologia que aprendemos desde pequenos. E a próxima camada dessa história, essa sim, pode mudar tudo o que você pensa sobre onde estamos e por que estamos aqui. A grande pergunta é, se Deus criou um mundo tão diferente do que nos ensinam, por que isso foi ignorado por tanto tempo? A Bíblia apresenta uma narrativa de criação com começo, meio, propósito e limites. Já a cosmovisão moderna fala de explosões aleatórias, bilhões de anos, evolução cega e um universo que não sabe nem que você existe. Desmascarando a ciência oficial. É mais do que questionar formatos, é recuperar o propósito da existência segundo o Criador. E isso começa pela forma da própria criação. Aceitar o modelo bíblico com a terra plana, firme, coberta por um firmamento, é aceitar que estamos no centro do plano divino. Não somos poeira cósmica, somos filhos criados à imagem de Deus, dentro de um sistema fechado, projetado para nos abrigar. Você já se perguntou por que querem tanto que a gente se veja como insignificante? Talvez porque pessoas que se acham pequenas não questionam nada. E, sinceramente, essa é a maior mentira que já contaram para você. O modelo do globo não é só uma questão científica, é uma cosmovisão, uma crença, uma religião disfarçada de fato. E quem controla a forma da Terra, controla a forma como você vê Deus. O que ninguém te contou é que esse debate não é sobre geografia, é sobre fé. E talvez ao final disso tudo, a pergunta mais importante não seja se a Terra é plana ou redonda, mas sim, quem está contando a verdade? E se você acha que já viu bastante, prepare-se para o último ponto. Se a Bíblia está certa sobre a Terra plana, então ela também pode estar certa sobre tudo mais. E isso muda completamente o jogo, porque aceitar essa cosmologia bíblica nos força a encarar a palavra como verdade literal e não simbólica ou metafórica. A verdade sobre a Terra plana não é só sobre mapas ou modelos, é sobre rendição, é sobre reconhecer que há um Criador, que ele tem um plano e que a ciência moderna tentou substituir Deus com equações. E se tudo isso for verdade, o que mais foi escondido? Aceitar a Terra plana segundo a Bíblia coloca você cara a cara com a soberania divina. O firmamento não é apenas uma cúpula, é uma separação entre o céu e a terra. As águas acima não são apenas poesia, são proteção, limite, lembrança. E se Deus colocou tudo isso em ordem, então nada, absolutamente nada, está fora do seu controle. Você ainda acredita que a Terra é redonda? Talvez seja só o começo de uma jornada rumo a uma fé mais ousada, mais crua, mais viva. Por fim, se a Terra é plana, fechada e centralizada, então você importa.
Você tem um propósito. Você não está perdido no meio do nada. Veja com seus próprios olhos. Não é só sobre olhar para cima ou para os mapas, mas olhar para dentro, porque no fundo, essa busca pela forma da Terra é uma busca por algo muito maior, pela verdade. E se você chegou até aqui, então já está pronto para essa virada. Agora que você viu tudo isso, o que vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar vivendo como se nada tivesse mudado? Ou vai começar a questionar as narrativas que te contaram desde criança? A Bíblia pode estar gritando a verdade há milênios. Será que você estava ouvindo? Quantas evidências mais você precisa para perceber que talvez a maior farsa não esteja nos teóricos da conspiração, mas nos livros didáticos que nunca permitiram esse debate? Você está pronto para mudar sua visão de mundo? Está pronto para reavaliar tudo o que sempre acreditou? A decisão é sua, mas uma coisa é certa: depois de tudo isso, você não pode mais dizer que não sabia. Deixa aqui nos comentários o que você achava sobre isso antes e o que pensa agora. Quero muito ler sua opinião. E se você quer continuar nessa jornada pela verdade, com coragem e profundidade, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui você vai continuar descobrindo o que ninguém te contou, mas que a Bíblia sempre deixou claro.